Sabe aquela suíte de testes mobile que parece um campo minado, que vive dando falha aleatória, que deixa o pipeline uma eternidade para rodar e no fim das contas ainda deixa bug passar para produção? Pois é, ferramentas como Appium, Espresso e XUI Test são super poderosas, mas tem um detalhe: se usadas do jeito errado, elas só pioram um problema. Então, nessa análise, a gente vai descobrir a estratégia certa para transformar essas ferramentas que hoje podem ser uma frustração em verdadeiros guardiões da qualidade do seu app. Para a gente desvendar esse mistério, primeiro, vamos entender qual é a armadilha que a maioria das equipes cai. Depois, vamos escolher nossas armas, ou seja, comparar as principais ferramentas do mercado. A gente vai ver como elas funcionam na prática, com código de verdade e aprender a domar o fantasma da instabilidade. Daí, vamos montar um pipeline inteligente e, no final, tudo isso vira um plano de ação bem prático para começar hoje mesmo. E aqui já começa o primeiro perigo: a busca pela tal bala de prata, aquela ideia de achar uma única ferramenta que vai resolver todos os problemas de teste. Olha, no mundo mobile, com toda a complexidade de Android e iOS, essa abordagem está fadada ao fracasso. É como tentar usar um martelo para apertar um parafuso. Simplesmente não é a ferramenta certa para o trabalho. Essa pergunta aqui, ela resume a dor de cabeça de muita gente, né? Aquele teste de login que passa 9 vezes e na 10ª, sem ninguém mudar uma linha de código, ele quebra. Essa instabilidade, que a gente chama de flakiness, ela não é mágica, não. Ela é um sintoma claro de uma estratégia de testes que está desequilibrada. E a gente vai ver o porquê agora. E aqui está um mapa para a estabilidade, a famosa pirâmide de testes. Pensa assim: a base dela, a parte mais larga, são os testes de unidade. Eles são super rápidos e confiáveis porque testam pedacinhos do código de forma isolada, sem precisar de um aparelho ou emulador. Lá no topo, bem pequenininho, ficam os testes de UI, aqueles que simulam um usuário de verdade. O erro clássico, o que quase todo mundo faz, é inverter essa pirâmide. É construir um castelo de areia com uma base frágil, cheia de testes de UI que são lentos e instáveis. Beleza? Com o mapa na mão, agora a gente precisa escolher as ferramentas certas. E a ideia aqui não é achar a melhor ferramenta de todas, mas sim montar um arsenal onde cada uma tem uma função bem específica e poderosa. Vamos começar com o Appium, que é tipo o canivete suíço dos testes mobile. A mágica dele é que dá para escrever um único script de teste que funciona tanto no Android quanto no iOS. Pensa nele como um robô que não entende nada do código do app por dentro. Ele só olha para a tela e interage com botões e campos exatamente como uma pessoa faria. Por isso, ele é perfeito para testar jornadas completas, do início ao fim. Agora, para o Android, a gente tem o Espresso. E qual é o superpoder dele? Ele roda dentro do mesmo processo do aplicativo. Isso faz com que ele seja absurdamente rápido e estável. E ele ainda tem uma arma secreta contra a instabilidade, os Idling Resources. Basicamente, eles fazem o teste esperar de forma inteligente. O teste pausa até uma tarefa, tipo um download, terminar, para só depois continuar. Chega de ficar chutando o tempo de espera. E no universo da Apple, o rei é o XUI Test. Como a ferramenta nativa da própria Apple, totalmente integrada no Xcode, ele é o equivalente do Espresso em velocidade e estabilidade. A sincronização aqui é tão boa que parece até mágica. Isso porque o framework tem acesso direto aos eventos da interface do iOS. Então ele sabe exatamente quando uma animação terminou ou quando a tela carregou. E esse slide aqui, olha, ele resume a estratégia toda. Dá uma olhada na coluna instabilidade. Percebe a diferença? Appium aparece como maior, enquanto os nativos, Appium Espresso e XUI Test, são baixa. E o motivo é exatamente o que a gente acabou de falar. Os testes nativos conversam direto com o sistema operacional. Eles sabem quando a tela está pronta. O Appium, por ser um usuário externo, precisa adivinhar um pouco mais. É por isso que a combinação deles é tão poderosa. Certo, chega de teoria. Bora ver como é a cara do código em cada uma dessas ferramentas, para sentir a diferença na prática. Esse aqui é o Appium em ação. Olha só como a linguagem é descritiva. Esse username é um Accessibility Identifier, basicamente um nome amigável que a gente dá para o campo de usuário. O teste parece uma receita de bolo. Encontre o campo de usuário, digite o valor, encontre a senha, digite, clique em entrar. E o mais legal de tudo, esse mesmo código vai rodar num Android e num iPhone, sem mudar uma vírgula. Agora, repara na diferença com o Espresso. A sintaxe é muito mais compacta e integrada com o código do Android, usando os IDs dos recursos internos. É quase como se o próprio app estivesse se testando.
On-view para achar, perform para agir e check para verificar. É uma abordagem de caixa branca super rápida e precisa, perfeita para testar uma tela ou um componente específico. E para o iOS, o XCUI Testing Swift é pura elegância. A sintaxe é muito fácil de ler, parece até em inglês. App.textfields email. Não tem como ter dúvida do que isso faz, né? É a simplicidade e o poder do ecossistema da Apple aplicados aos testes. Rápido, estável e super familiar para qualquer dev iOS. Ok, agora vamos encarar o maior inimigo da automação de testes, a instabilidade, o famoso flakiness. Essa citação aqui é o desabafo de milhares de desenvolvedores. Aquele momento em que um teste falha e todo mundo pensa, ué, mas eu não mudei nada? Essa sensação acaba com a confiança na automação. Mas a boa notícia é que essa falha não é aleatória. Ela tem causas bem específicas e a gente vai desmascarar elas agora. O erro número 1, a gambiarra mais clássica de todas, usar esperas fixas como thread.sleep. Isso é basicamente uma aposta. Se a rede estiver lenta, o teste quebra. Se estiver rápida, o teste perde tempo à toa. O jeito certo é usar os mecanismos de sincronização de cada framework. Eles esperam por uma condição específica, como uma chamada de API terminar. É a diferença entre dizer para alguém me encontre em exatamente 5 minutos e me avisa quando você chegar. Faz todo sentido, né? E aqui está o segundo grande vilão. Seletores frágeis. Usar a posição de um elemento na tela, tipo um XPath super complexo, é a receita para o desastre. Qualquer mudancinha de design, o teste quebra. A solução é usar um contrato com o app, o Accessibility ID. É como dar um CPF para cada elemento da tela. Não importa para onde ele mude de lugar ou se a cor dele mudar, o CPF dele continua o mesmo e o teste fica à prova de futuro. Então, o plano para ter estabilidade é simples e muito poderoso. Primeiro, tem que ser um detetive. A falha aleatória acontece de vez em quando, o culpado provavelmente é sincronização. A falha acontece sempre no mesmo lugar, o culpado deve ser o seletor. Segundo passo, atacar a causa raiz, sem gambiarra. E terceiro, ser seletivo. Nem todo teste precisa cruzar o app inteiro. É preciso isolar os testes de ponta a ponta só para aquelas jornadas que são críticas para o negócio. Com as ferramentas certas e os testes estáveis, agora a gente pode finalmente montar um pipeline de CI/CD que nos dá o melhor dos dois mundos: feedback rápido para quem desenvolve e cobertura completa do produto. E essa linha do tempo aqui ilustra a estratégia de forma brilhante. Em cada pull request, a gente roda só os testes nativos, que são super rápidos. Isso dá um feedback para o desenvolvedor em minutos. Depois que o código entra na branch principal, um teste rápido de fumaça com Appium garante que os fluxos mais importantes não quebraram. E, finalmente, de noite, a suíte completa do Appium roda em vários aparelhos para garantir a cobertura total. E como saber se a gente está no caminho certo? Medindo. O feedback do pull request tem que ser rápido, menos de 10 minutos. Senão, quebra o fluxo de quem está desenvolvendo. A taxa de instabilidade tem que ser quase zero, tipo menos de 2%, para a equipe confiar nos resultados. E um ponto crucial, limitar o cenário de ponta a ponta. Ter mais de 8 ou 10 geralmente é um sinal de que estamos testando coisas demais no nível errado da pirâmide. Ufa, bastante coisa, né? Mas calma, vamos condensar tudo isso num plano de ação bem claro e prático. Resumindo a ópera, a estratégia é usar cada ferramenta como um especialista. O Appium é um maestro da orquestra para reger as grandes jornadas. Já o Expresso e o XCUI Test são os músicos de estúdio, rápidos e precisos nos detalhes. Se for para sair daqui hoje e fazer uma coisa só, que seja esta: começar pequeno. Escolha um fluxo crítico para o Appium e 2 telas simples para os testes nativos. E a ação que vai ter o maior impacto: marcar uma reunião de 15 minutos com a equipe de desenvolvimento para criar um padrão de Accessibility IDs. Essa colaboração é o que separa as suítes de teste medianas das excelentes. E para fechar, fica a reflexão. Uma estratégia de testes baseada numa pirâmide invertida, cheia de testes de UI instáveis, é como construir um castelo na areia. Na primeira onda, tudo desmorona. Mas, ao usar as ferramentas certas para o trabalho certo, a gente cria uma fundação de rocha sólida, que garante velocidade para o desenvolvimento e, principalmente, confiança na qualidade do produto final.